Já estamos acostumados a lutadores de MMA fazendo a transição para o boxe. Mas admita, em todas essas lutas que você vê, você pensa, e se fosse o caminho contrário? E se fosse o boxeador indo pro MMA? Já houve ocasiões de grandes lutadores dos dois esportes se enfrentando num ringue, como por exemplo, Conor McGregor contra Floyd Mayweather e Tyson Fury contra Francis Ngannou. E logicamente, como estão lutando no ringue, nas regras do boxe, o boxeador naturalmente tem a grande vantagem. Enquanto um vai jogar na própria regra, o lutador de MMA vai ter que deixar a grande maioria do seu arsenal de lado e só usar as mãos. Só que a gente nunca vê o caminho contrário. Um boxeador deixando de lado as limitações do boxe e entrando no octógono para fazer uma luta de MMA com um lutador de MMA. E pessoal, existe um bom motivo para isso. E é no vídeo de hoje que eu vou te explicar por quê. Porque hoje eu vou contar a história de quando um tricampeão mundial de boxe foi fazer uma luta no UFC. E a partir daí você vai entender por que não teve outros lutadores de boxe que tentaram a sorte no MMA. Muito bem, no Conto das Lutas de hoje, vamos falar de James Toney contra Randy Couture. Nos anos 90 e um pouco do começo dos anos 2000, James Toney era uma das grandes estrelas do boxe internacional. Membro do Hall da Fama do esporte, Toney tem um cartel extenso de 92 lutas na nobre arte e chegou a ser campeão mundial em 3 categorias diferentes. Ele conquistou o cinturão peso médio, super médio e peso cruzador da IBF, embora a reta final da sua carreira tenha sido nos pesos pesados. Ele ainda tentou conquistar o cinturão da WBA, mas acabou tendo a vitória anulada depois que ele foi pego no doping. Ainda assim, lutando como peso pesado, ele anotou talvez a vitória mais importante da sua carreira, que foi quando ele venceu o lendário Evander Holyfield em 2003. Toney era conhecido pelo seu poder de nocaute, ao mesmo tempo também era um lutador bem tático. Ele foi um dos principais adeptos do shoulder roll, aquela famosa Philly Shell, muito popularizada pelo Floyd Mayweather e o seu pai. E claro, outra coisa que deixou o James Toney bastante famoso no esporte foi o seu trash talk, as suas provocações ácidas, principalmente na luta contra o Evander Holyfield. You got a choice. You can go to the hospital or you go straight to the fucking morgue. Right here, I'm telling you right now, I ain't playing with you. E, em meados de 2009, com a ascensão do MMA e a criação de uma certa rivalidade com o boxe, o James Toney começou a soltar diversas críticas a esse esporte, deixando claro também o seu ponto de vista de que o boxe era o esporte superior. If I hit anybody on the chin with the small gloves, they ain't pay the electric bill, their lights is going out. I promise you that. E com o passar do tempo, essas declarações do James Toney começaram a chamar cada vez mais atenção. Mas vocês sabem o que dizem, né? É muito fácil falar, só que poucos têm a coragem de fazer alguma coisa. E o James Toney era um desses poucos. Porque mais ou menos nessa época começaram a surgir rumores de que James Toney poderia lutar no UFC. Esses rumores ganharam cada vez mais força quando James Toney foi avistado com Dana White na plateia do UFC 108. Até que, em março de 2010, foi finalmente oficializada a contratação do James Toney, que marcou para fazer múltiplas lutas no UFC. Pois é, agora um campeão mundial de boxe faria a sua estreia na maior organização de MMA do mundo. Veríamos um boxeador vestindo a luva de 4 onças e deixando de lado os sapatos do boxe e entraria descalço no octógono contra alguém que iria utilizar muito mais do que as mãos. Dana White, inclusive, na época, destacou a coragem do James Toney, já que muitos boxeadores na época diziam também que iriam dominar no MMA, que MMA era jogo fácil, mas só o James Toney teve coragem para fazer de fato. E dá para entender o receio. Um lutador de MMA é muito mais completo e habilidoso do que um boxeador. Afinal, enquanto o pugilista só tem o boxe, ou seja, ele só precisa trabalhar com as mãos, o lutador de MMA, além de também trabalhar o boxe, ele tem bem mais armas disponíveis. Ele pode usar chutes, cotoveladas, joelhadas e principalmente o grappling, a luta agarrada. Ou seja, naturalmente, a transição de um boxeador para o MMA é muito mais difícil do que o caminho contrário. E para tentar preencher essas lacunas, o James Toney chamou o Juanito Ibarra e o Trevor Sherman para ajudar na preparação. Só que tem um pequeno porém. O James Toney, nessa época, já estava com 42 anos de idade. E, apesar de querer defender o seu esporte, o Dana White quis fazer um jogo justo, colocar alguém da mesma faixa etária do James Toney. Porque se for para fazer um confronto entre um boxeador e um lutador de MMA no UFC, pelo menos que sejam 2 caras da mesma idade, e não colocar um garotão para enfrentar o James Toney
semi-aposentado. Resumindo, se é pra colocar um ex-campeão mundial de boxe com mais de 40 anos de idade, vamos colocar ele pra enfrentar um ex-campeão do UFC com mais de 40 anos de idade. E a escolha perfeita foi Randy Couture, tricampeão peso pesado e bicampeão meio pesado do UFC, que na época já estava com seus 47 anos de idade. 5 anos mais velho do que o James Toney. E finalmente a luta foi marcada para o UFC 118, que aconteceria em agosto de 2010. E logicamente o trash talk do James Toney antes da luta foi um dos principais chamativos para essa luta, fora o contexto, um lutador de boxe enfrentando um lutador de MMA. Mas aí o James Toney já estava dizendo não, que ele vai chegar agora no UFC, vai acabar com o Randy Couture e em seguida vai dominar, já estava planejando quais seriam seus próximos passos. Inclusive, curiosamente, ele estava voltando às suas provocações para um jovem lutador que estava chegando, ainda estava em ascensão no UFC. Um jovem de 22 anos chamado Jon Jones. Em entrevista ao Fight Hype, o James Toney falou o seguinte do Jones, olha só, é melhor esse John homossexual Jones fazer a sua pesquisa antes de falar merda sobre mim. Ele não sabe nada sobre mim. Ele está prestes a aprender, porque quando eu ver o Jon Jones na rua, eu vou dar um tapa na cara dele. Eu não tô de brincadeira. É melhor ele aprender a lutar antes de falar merda sobre mim. Diga a ele para ir beber um drink com êxtase, porque eu ouvi dizer que é o que ele gosta de fazer. Ele é apenas mais uma vadia nova-iorquina. Pois é, palavras duras e já indicava que o James Toney já estava planejando seus próximos passos. Que essa aventura no UFC não seria só o Randy Couture. Ele já estava planejando outras lutas. Mas enfim, chegou o grande dia, o UFC 118, o James Toney bateu 107 quilos na balança, enquanto o Randy Couture bateu 99 quilos. E assim, pela primeira vez na história, veríamos um campeão mundial de boxe enfrentando um campeão do UFC dentro das regras do MMA. Infelizmente, a luta sequer foi competitiva. Começou o combate e em apenas 15 segundos, o Randy Couture conseguiu uma queda e foi isso. Acabou. Acabou a luta. Acabou. Bom, assim, não acabou exatamente, mas essa queda foi o início do fim. Uma vez no chão, o James Toney não se levantou mais. E assim que chegaram no chão, o Randy já conseguiu pegar a montada e aí o massacre começou. A gente via que o James Toney tentava de tudo pra tentar segurar no Randy Couture, pra tentar sobreviver, mas o Randy golpeava com facilidade no ground and pound. E aí os dois foram se arrastando pra grade e o pugilista estava completamente perdido, ele não sabia o que fazer. Enquanto isso, o Randy tentava encaixar o katagatame, mas a posição não estava muito favorável. Então ele retomou o controle do solo, colocou o James Toney novamente de costas pro chão e aí reajustou a pegada, fechou novamente o katagatame e assim, em apenas 3 minutos de luta, Randy Couture finalizou James Toney, basicamente sem sequer ser tocado. E o nada competitivo crossover entre MMA e boxe chegou ao fim logo no primeiro round. E eu acho que a partir daí deu pra entender por que outros boxeadores não tentaram a sorte no MMA. Até o próprio James Toney, que de fato chegou a negociar uma próxima luta contra Ken Shamrock, acabou desistindo. E é muito compreensível, assim, não dá pra julgar um boxeador que não quer se testar no MMA. Porque, como eu falei, o lutador de MMA, ele já tem uma base no boxe. Ele treina um pouco de boxe pra poder utilizar nas suas lutas. Fora as outras modalidades, Muay Thai, Kickboxing, Jiu-Jitsu, Wrestling, enfim. Então, quando ele vai fazer uma luta de boxe, ele não vai totalmente cru. Ele já tem um certo conhecimento, o suficiente pra fazer bonito. Agora, o lutador de boxe nunca vai precisar usar os chutes, nunca vai precisar usar joelhadas, e muito menos jiu-jitsu ou wrestling. Então, quando ele vai pro MMA, ele tá completamente cru nessas áreas. E mesmo que ele passe meses treinando antes da luta, não é o suficiente para chegar no mesmo nível do seu adversário, que tá fazendo isso há vários e vários anos. Quando o Conor McGregor aceitou enfrentar o Floyd Mayweather no boxe, o McGregor já tinha um conhecimento da nobre arte. Mas se fosse uma luta de MMA entre os dois, pode ter certeza que o Conor iria também tentar quedar e ia passar o carro. E olha que o McGregor nem é referência na luta agarrada. E mesmo que não tentasse quedar, um chute na perna, um pisão no joelho, um chute rodado na linha de cintura já faria uma grande diferença. É basicamente como colocar um maratonista para fazer um triatlo, um neurocirurgião para fazer o trabalho de um cirurgião geral. É um especialista, é um cara que só sabe uma modalidade contra outro que é um misto, Mixed Martial Arts, artes marciais mistas. Então, claro que sempre vai haver suas exceções, mas quando o boxeador entrar no mundo do MMA, a tendência é que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o pobre James Toney, que acabou servindo de exemplo para as futuras gerações. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.